Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechando os nossos olhos, unindo os nossos corações, em pensamento, nos reportando à nossa casa espírita, ao nosso centro natalício de Jesus, que sempre nos acolhe com tanto carinho. Vamos nos imaginar assim, por um momento, de mãos dadas, formando um grande círculo de amor, de luz, que sejamos boas vibrações, que hoje tenhamos um evangelho muito esclarecedor, que a espiritualidade envolva carinhosamente a quem vai fazer o nosso evangelho de hoje, que tenhamos compreensão, discernimento, que possamos levar as palavras do dia para a nossa vida cotidiana. E vamos pedindo a permissão dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos companheiros, para que tenhamos um evangelho abençoado. E vamos dando início, unindo os nossos corações, assim, de mãos dadas, juntos, em pensamento. Vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vinda, Irineide. Uau! Mais uma vez, boa tarde a todos. Dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, para nós hoje coube o item 139, Religião Pura. Está todo mundo me ouvindo? Ok. Quando nós pegamos esse texto, eu falei assim, nossa, religião pura. Aí você lê uma vez, você lê duas vezes, aí você fala assim, puxa vida, né? Será que nós estamos realmente trabalhando essa religião pura dentro de nós? E Emmanuel tirou da Bíblia de Tiago, capítulo 1, versículo 27, o seguinte trecho. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Bom, esse versículo, né, extraído desse capítulo 1 da Epístola de Tiago, ele quer dizer para a gente assim, receber a palavra e pô-la em prática. Só daí já dá para a gente imaginar o que Tiago estava dizendo. Será que nós estamos colocando em prática a palavra de Jesus? Os ensinamentos que Jesus nos deu? Somente esse título já nos chama a atenção no sentido de que realmente nós estamos trabalhando a palavra de Jesus? Os ensinos? Então, religião pura Tiago nos diz aqui, ele nos dá um exemplo só de que nós devemos visitar os órfãos e as viúvas. Mas é simplesmente um exemplo. Mas é para nós ajudarmos a quem quer que seja, né? Na Bíblia ainda está assim, tornai-vos praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, né? Então, olha que legal. Às vezes nós vamos numa palestra, participamos de seminários, mas quando nós saímos de lá, será que nós guardamos alguma coisa daquilo que nós ouvimos? Então, eu me recordo muito que quando eu entrei na doutrina, nós íamos às vezes participar de seminários, às vezes tinha aqueles recolhimento de época de carnaval, levava minhas filhas, nós ficávamos geralmente lá pro lado de Cachoeira Paulista. Gente, a gente voltava com aquele ânimo de querer mudar tudo, né? Daqui a pouco aquilo vai abaixando, abaixando, abaixando. Você fala, meu Deus, parece que as coisas vão caindo no esquecimento, mas isso não pode acontecer, principalmente dentro de nós.
né? Porque quando nós vamos, subentende-se que quando nós vamos assistir a uma palestra, assistir a um seminário, a pessoa que está lá se preparou e está falando condizente com os ensinamentos da doutrina, né? Então, se nós pegarmos o evangelho, aquilo que a pessoa falou deverá estar no evangelho. Então, nós deveremos também estar trabalhando isso dentro de nós, não é? Aí ele ainda fala assim, ó, a religião pura e imaculada. A palavra imaculada quer dizer sem pecado. A religião pura é aquela que devemos atender, como já disse, as viúvas e órfãos. Mas devemos também atender todos aqueles que necessitam, atendendo nas suas tribulações da vida. Né? É dar atenção às pessoas, é procurar saber se realmente estão precisando de alguma coisa, é nós darmos ouvidos para ouvir, né? Quantas das vezes as pessoas querem só desabafar? Isso também é uma forma de caridade. Às vezes a pessoa não quer nada. Ela fala com você, daqui a pouco ela vai embora. Sai até respirando mais leve. Era disso que ela precisava, não é? E aí ele fala assim ainda, guardar-se da corrupção do mundo. E durante a nossa existência, durante a nossa vida, se nós olharmos para trás, nós tivemos alguma oportunidade de alguns pequenos deslizes onde que nós poderíamos ou até chegamos a ser corrompidos. Mas a partir do momento que nós começamos a estudar o Evangelho do Cristo, a partir do momento que nós começamos a nos conhecer, não é? E temos Jesus como nosso lume, como nosso farol, como nosso guia, nós estaremos guardados dessa corrupção do mundo. Olha que interessante isso, né? Então, como é divino estudar Jesus, como é divino estudar o Evangelho, porque como é que nós nos modificamos? Através destas palavras. Por isso que a doutrina espírita, assim, para mim, é um bálsamo consolador, eu acredito que para todos nós que estamos aqui, porque, além de ser consoladora, ela nos esclarece de que o ideal é nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilamente, com a certeza de que não prejudicamos ninguém, com a certeza de que podemos, se tivermos oportunidade, nós podemos ser auxílio para os outros. Olha que interessante, não é? E aí ele começa assim: religião diante das criaturas humanas pode envolver atitudes diversas. Então, as atitudes que nós devemos ter dentro da religião que nós escolhemos, dentro da religião que nós professamos, é ter a certeza de que Deus está satisfeito com tudo aquilo que nós estamos fazendo. É nós termos certeza que Jesus olha para a gente e fala assim: você está iniciando, mas você está seguindo o caminho correto. Olha que legal, né? Como é reconfortante isso, como nos conforta tudo isso. Né? Aí ele dá um monte de explicações aqui. Polemicar, né, em torno dos atributos de Deus, ou seja, discutir, ficar fazendo polêmica, né, com outra pessoa sobre Deus, no sentido de fazer o outro acreditar que sabemos mais. Isso não leva a nada. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua religiosidade, né? Às vezes tem determinadas pessoas que não seguem religião nenhuma, mas por outro lado, tem um coração tão bom, tão benéfico, que só de você chegar perto dessa pessoa, você já se sente bem. Entendeu? Então, não precisa estarmos sempre dentro de qualquer templo, qualquer igreja. A religião é a religião pura, é a religião do coração, é a religião do fazer o bem, não é? É isso, religião pura. E continua, Emmanuel continua aqui. A ditar interpretações individuais, a ditar interpretações individuais às revelações sublimes. Ou seja, né, eu pego um texto evangélico e eu começo a colocar minhas interpretações pessoais. É correto? Não.
Nós temos que ser fiéis àquilo que está escrito, né? E também na sua forma de interpretação. Por isso que quando estudamos a doutrina espírita, temos que falar dentro do que Kardec nos deixou. E quando eu falar algo que eu acredito que seja sob a minha ótica, eu tenho que assumir, olha, isso é sob o meu aspecto. A doutrina não está falando isso. Você entendeu? Olha que interessante. Porque nós temos que ser fiéis à doutrina espírita. Não foi à toa que Allan Kardec nos trouxe já tudo praticamente mastigado, tudo praticamente pronto, para que a gente pudesse agora, ainda mais agora nesta pandemia, nós estarmos virtuais conversando, não é? Antigamente estávamos lá no centro espírita, agora nós estamos virtualmente conversando, não é? E a gente ser sempre muito claro e fiéis. Então, tem um slogan da Federação Espírita que está assim, comece pelo começo. É assim mesmo. Se alguém quer começar, comece pelo começo. Comece pelas obras básicas, que aí com certeza não vamos errar. Por isso que quando nós vamos assistir alguma coisa, eu fico preocupada em falar a palavra acho. Eu acho que a palavra acho a gente tem que riscar do nosso dicionário. Ou nós sabemos e acreditamos e temos a certeza daquilo que estamos falando, ou acho, a gente fica em cima do muro. A gente não acredita, não tem certeza, não é? Ele continua assim, centralizar a mente em exagese, ou seja, né, cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente um texto, uma expressão ou uma palavra. Então, quando eu me disponho a explicar um texto, ele tem que ser assim, claro, conciso, ter o início, o meio e o fim, para que as pessoas possam pegar tudo o que está sendo falado, né? Então, como os antigos falavam, fala tintim por tintim, e é bem assim mesmo. Explica tintim por tintim, para que a pessoa possa entender, não é? Consumir a exigência em causuísmo, ou seja, consumir o tempo em uma ideia que se engana e não está embasada em princípios, como a fé cega, porque muitas vezes as pessoas levam ao extremo. Quantas vezes nós já ouvimos falar, e há anos atrás a gente, né, uma seita que tinha, não sei nem te dizer quando, porque a gente às vezes pega algumas coisas dessas, que as pessoas tinha uma determinada pessoa com um simbolismo, acreditando que iam viajar num foguete, não sei o quê, e todo mundo se suicidou. Isso há anos atrás, se a gente procurar na internet. Então, isso é uma fé cega, uma fé que não se leva a nada, não é? Então, quando ele fala assim, consumir, consumir a existência em causuísmo, é uma fé cega que, às vezes, levam muitas pessoas ao extremo. Então, nós temos que ter a fé raciocinada. Será que isso é certo mesmo? Será que está correto? Então, eu vou pesquisar junto à doutrina. Entendeu? E se não for, como dizia Kardec, se a ciência provar algo contrário daquilo que eu falo, fique com a ciência. E é bem assim mesmo, não é? Emmanuel continua para a gente. Reexaminar princípios veneráveis em horas certas. Atender a ritualismos. Enriquecer a simbologia. Adotar posturas convencionais. Cultivar penitências vazias. Então, muitas religiões, e aqui a gente não vai nomear nenhuma, porque todas as religiões devemos respeitar, todas as religiões que são sérias, que levam a Deus, todas. Mas tem muitas religiões que jejuam comida, passam dias sem comer, né? Passam dias sem tomar determinadas... conheci uma pessoa que passou um tempo sem tomar café, e é uma paixão da vida dela o café, mas ela estava jejuando em prol de alguma coisa. Mas o que nós temos que observar, né, que nós já devemos ter pelo menos um certo conhecimento, que nós devemos jejuar dos nossos pensamentos, devemos jejuar de maledicências, né, da fofoca, né, do falar mal do outro, de picuinhas. Vamos trabalhar as nossas dificuldades, procurar jejuar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o olhar só para o dentro do nosso
olhar para o nosso umbigo. Então, isso é provavelmente o que Jesus quer de nós, né? Penitências, de se castigarem, de tudo isso já passou, né? Uma vez eu ouvi uma palestra, o palestrante falava assim, o pai, ele não quer sacrifícios nossos extremos, ele quer as coisas mais simples da vida. E no Evangelho está assim, você tem alguma coisa contra o teu irmão? Antes de colocar a tua oferenda no altar, eu gosto tanto dessa parte, vá e te reconcilia com ele. Eu acho fantástico isso. Porque como é que nós vamos pedir perdão a Deus? Como é que nós vamos colocar a nossa oferenda, a nossa prece, a nossa oração, se nós estamos magoados, se nós não conseguimos perdoar, se nós não conseguimos dizer me desculpe? Não é? É fácil? Galera do céu. Não é. Não é. Não é. E aí ele fala assim, levantar monumentos de pedra. E aí nós fomos pesquisar. O primeiro monumento de pedra que foi levantado, que a gente vê na história, nós vamos nos lembrar de Moisés, quando ele sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, e lá ele vê um povo que esteve anterior a ele, que tinham feito um bezerro de ouro para agradar a Deus, né? Nós sabemos que nada de material nós vamos levar. Então não era isso que Deus queria. Então, mais uma vez, nós vamos falar em outras religiões, porque muitas pessoas ainda se sentem na necessidade de ter uma imagem, de fazer uma prece. E eu falo assim, muito legal, porque a minha sogra é assim. Estão me ouvindo? Porque a minha sogra é extremamente católica, então quando a gente dá uma imagem para ela, gente, ela fica tão feliz, ela se sente assim tão bem. E eu acho assim, eu acho gratificante. Eu acho muito legal. Para ela, naquela condição, para ela é legal isso. E eu acho assim, nós devemos respeitar todas as religiões. Mas eu entendo também que hoje, se eu fechar meus olhos, eu consigo ver Jesus, eu consigo enxergar Maria e perceber que eles estão derramando sobre nós todas as misericórdias que nós precisamos. Né? Se eu abrir o Evangelho, eu vejo que ali está toda a minha necessidade, tudo que eu preciso. Né? E ele continua assim, ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religião e religiosidade. Veja bem o que Emmanuel está falando. Né? Então, nós falamos, mas ele também diz assim, ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião ou religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Tá vendo? Olha que legal. Então, aqui embora ele listou tudo aquilo para a gente, nós temos que respeitar cada um de acordo com com o seu grau de evolução, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua religiosidade. É assim que a gente tem que ver o outro, não é? Representa pessoas em seu estado de evolução. E como foi dito, jamais podemos dizer que esta pessoa ela está certa, ela está errada, ela está no caminho dela. Cada um está na religião que professa, que lhe faz bem, que faz a pessoa se sentir bem. E que faz a pessoa feliz. É isso que é importante. Não é? Entretanto, Emmanuel continua assim. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. E Emmanuel está nos dizendo que a religião pura não é isso. É fazermos simplesmente o bem ao outro. Não é eu ficar adorando determinadas situações. Mas é eu trabalhar o meu pensamento direto com Deus, é eu auxiliar. De repente, eu não sei fazer uma prece bonita, uma prece complicada. Mas se eu olhar para dentro de mim e falar, meu pai, me ajude,
com a sinceridade do meu coração, eu tenho certeza absoluta que eu estou sendo ajudada. Olha que interessante, né? Eu não preciso estar jejuando, não preciso estar fazendo muitas orações repetitivas, sempre com muito respeito, mas o Evangelho também nos diz que que se tivermos alguma coisa contra alguém, como eu já disse, eu tenho que estar me penitenciando, ou seja, trabalhando as minhas dificuldades. Se eu perguntar aqui, e eu me coloco nisso, se alguma vez, diante de alguma coisa que eu fiz, eu consegui pedir perdão, eu posso contar nos meus dedos. Porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho. Eu até tento, às vezes, pedir desculpa. Então, quando eu vejo esse texto, eu falo, esse texto foi literalmente para mim. Para que eu possa estar trabalhando de novo isso. E cada vez que eu abro o Evangelho, eu falo, aquele capítulo 10 é para mim. Então, a gente aprende até a ir decorando o capítulo por conta disso. E Tiago continua. Tiago traça a definição correta afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, dificilmente alguém conseguirá fazer o bem ao outro desinteressadamente se ele estiver envolvido em corrupção, porque sempre é aquela coisa do toma lá da cá, infelizmente. E para ajudarmos quem está precisando, é simplesmente fazer de coração e sem segundas intenções. É exatamente isso, né? Emmanuel encerra assim: em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade de consciência. É aquela paz de consciência que a gente comentou, de deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu estou feliz, porque hoje eu consegui ser auxílio, porque hoje eu não disse uma palavra que eu magoasse alguém, porque às vezes é muito fácil, na hora que nós vamos fazer uma prece, na hora que nós vamos falar o evangelho, a gente colocar uma voz mansa, uma voz pacífica, uma voz tranquila, mas o duro é a gente manter isso no nosso dia a dia. O duro é a gente manter isso, ainda mais agora, dentro do lar, ou com pequenas comunidades, às vezes, que estamos ligados. Assim é muito complicado, é difícil, né? Então, o serviço ao próximo é quando disponibilizamos o nosso tempo em favor do outro e quando ajudamos sem esperar nada em troca. Aí eu fui pesquisar neste livro, Caminho, Verdade e Vida, ele tem um trecho que fala, que vem muito a corroborar aquilo que está no Evangelho de hoje. Lição Viva 176, do livro Caminho, Verdade e Vida. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isso está em João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos o campo da divindade. Olha, trabalharmos o nosso coração. Jesus apresentou sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos dos nossos erros e convertermos-nos ao bem. É exatamente isso. Nós voltarmos para as nossas raízes. Todos nós fomos criados da mesma forma. Então, agora nós temos oportunidades mil de estarmos diretamente no caminho do bem.
Esta era a lição da tarde. Eu espero ter conseguido traduzir. Eu espero ter trazido o que Emmanuel tentou nos explicar. Boa tarde a todos e fiquem com Deus. Trouxe sim, muito bem colocado. Obrigada, Neide. Obrigada mesmo. É muito gostoso. É difícil quando a gente se toca de religiões. É difícil. Nossa, Não é? nossa, se é. A gente Nossa, fica pisando em se é. ovos, porque assim, eu tenho de tudo na minha família, entendeu? Então, eu não tem coisas do espiritismo que eu não posso estar comentando, né? Então, já viu. Acho que todo mundo tem uns pezinhos diferentes na família, né? Então, e a Por gente isso que a gente vai, tem que a respeitar gente vai todo mundo, dando, cada um está onde está, né? a gente vai, a gente vai trazendo o nosso melhor, Sim. né? Então, vamos fazer a nossa prece final. Vou pedir permissão para fazer. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a essa equipe carinhosa que nos acolhe, nos conforta, pedindo a esses amigos queridos que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito, a todas as regiões em conflito, a todas as regiões passando aí por esse processo pandêmico. Mais uma vez, nós pedimos pela linha de frente do Covid, médicos, paramédicos, biomédicos, enfermeiros, aos amigos responsáveis pela limpeza nos hospitais, aos amigos responsáveis pelos cemitérios, aos bombeiros, quer dizer, toda essa classe, né, de trabalhadores que vem dando o seu melhor, né, aos cientistas, encarnados e desencarnados, né, imbuídos aí dessa saída através das vacinas. Pedimos por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a maledicência, a má vontade, a preguiça, as enfermidades, as drogas, o álcool. Pedimos pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos mais velhos. Vamos pedindo também, Senhor, por aqueles que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos necessitar desses instantes de muito carinho, de muito respeito nesse momento. Àqueles que nos vêm à memória agora, vamos pedindo carinhosamente por todas as casas de religião da nossa cidade, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, em especial pela nossa casinha bendita, que nos acolhe, que nos conforta, que nos dá oportunidade de crescimento e trabalho, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus alunos, por todos os seus voluntários, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes e por todos nós que adentramos a essa casinha em todos os dias de trabalho, mesmo virtual. Vamos pedindo, Senhor, a esses amigos todos, pela nossa caixinha de vibração, pelo nosso caderninho, né, todos esses inscritos, que nós sabemos que à medida que nós vamos inscrevendo aqui, a espiritualidade já vai delegando as equipes de socorro, sabendo sempre que nenhum fica sem o socorro da espiritualidade. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, dessa vontade que a gente tem de ser e de fazer o outro feliz. E pedimos a vós, Jesus, com todo carinho, com todo respeito, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que a gente continue sempre no caminho do bem, com muito respeito, muita responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muita alegria e muito amor no coração. Que o Senhor nos guarde, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, povo querido. Obrigada por entrar na minha casa. Amo vocês. Boa tarde, gente. Tchau,